Ok? Pai, Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes hoje de ver a casa cheia, né? Deus. Que seja esse um culto profético. Amém. Né? Um culto profético em que seja o início de um novo tempo na Igreja Nova Aliança e o início também de um tempo de que a casa do Senhor se encha a cada dia. Né? Que almas, vidas sejam salvas, vidas sejam acrescentadas à igreja a cada dia. Gostaria de convidar os irmãos para ficarem em pé só por um instante e quero ler com os irmãos Salmo de número 150. Salmo de número 150. Esse salmo diz: Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Você consegue respirar? Amém. Puxa o fôlego aí. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve a Deus, adore a Deus, né? Está dizendo para nós louvarmos pelo poder criador, está falando para nós louvarmos pelos poderosos feitos do Senhor, está falando que todo aquele que tem fôlego deve louvar a Deus, e esse é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor para iniciar o nosso culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, adoramos ao Senhor nesta noite. Nos posicionamos aqui, Senhor, diante da Tua presença para cultuar ao Senhor, Pai. Para levar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, nossas expressões de gratidão. Apresentar diante do Senhor nossas necessidades, apresentar diante do Senhor nossas vidas, Pai. Queremos celebrar ao Senhor nesta noite, queremos adorar o Teu santo nome nesta noite. Que nosso louvor, nossa adoração seja agradável ao Senhor, Pai. Que não seja simplesmente, meu Deus, uma canção bonita, ou uma letra bonita, ou acordes bonitos, mas que do nosso coração suba o perfeito louvor, e esse louvor venha tocar o teu coração, esse louvor venha agradar o teu coração, esse louvor venha fazer, meu Deus, com que o Senhor, meu Pai, tenha prazer neste momento de adoração que nós prestamos culto ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, a direção deste lugar, deste culto, destes momentos. Envia a Tua palavra aos nossos corações, pois estamos aqui atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, abençoa cada vida que aqui está, Senhor. Que cada um que veio a este lugar para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, possa, Senhor, receber a porção, Pai, a porção do Teu Espírito, a porção do Teu toque, Pai, em sua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia, glorifique a Deus, abre os seus lábios, adore ao Senhor. Justificado.
porque somos livres em Jesus. Não existe nada, nada que possa nos prender, porque Cristo nos libertou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Muitos motivos. Aleluia. O maior motivo é a salvação, é aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Mil motivos para agradecer. Mais de 1000 razões para louvar. 1000 canções de amor para cantar. Jesus. Só os homens por tão grande. Jesus.
Aleluia. Aleluia. Somos gratos, Senhor. O nosso coração transborda de gratidão pela tua presença, Pai. É pela tua presença em nós, Senhor, que o nosso coração transborda de gratidão. Porque muitas vezes a vida não está do jeito que a gente gostaria, Senhor. Mas isso não importa, porque todas essas coisas, Senhor, são falíveis e voláteis, Senhor. Mas o Senhor não é falível, o Senhor permanece o mesmo. E o Senhor escolheu fazer de nós sua casa, Pai. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor escolheu habitar dentro de nós, Senhor. Vasos de barro, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Ele é maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não
dia mais importante para cada um de nós, o dia em que nós vamos ver a face do Senhor. Sabe, eu estava falando, tive a oportunidade de contar mais uma vez o meu testemunho de vida, e juntamente com o pastor Isaac, no podcast que foi ao ar ontem. E ao final, do podcast, foi me perguntado como se deu o meu crescimento, o meu desenvolvimento. E eu não poderia deixar de destacar que tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Nada é nosso, nada vem de nós. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Mas o que nos faz crescer em Deus, o que nos faz amadurecer, é quando nós deixamos de procurar o aspecto estético e físico, a beleza no aspecto estético e físico, e passamos a encontrar a beleza na essência e no caráter de Deus. Como nós dissemos, há uma canção que diz que eu me sinto atraído por Ele, a beleza dele cativa o meu olhar. E às vezes a gente fica tentando imaginar, como que alguém pode saber a beleza de Deus se Deus é Espírito e não se manifestou corporalmente, a não ser através de Cristo. Mas pela imagem estética de Cristo jamais iríamos encontrar beleza, porque o próprio Isaías escreve dizendo: nenhuma beleza vimos, nada que pudesse atrair os olhos através da contemplação estética, mas a beleza das atitudes, a beleza do amor incondicional, a beleza da paciência, a beleza da cordialidade, da bondade, da generosidade de Deus. Essa é a maior beleza, e essa você pode contemplar todos os dias. Essa você pode desfrutar todos os dias. É belo. A essência de Deus é bela. A generosidade de Deus é bela. A bondade de Deus é bela. É maravilhoso, é admirável, é sublime, é glorioso. É glorioso conhecer a Deus na sua essência. E a essência de Deus é que nos atrai cada vez mais para Ele. O amor de Deus nos constrange, nos atrai, nos leva a cada dia a desejar mais. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero fazer mais para agradar ao Senhor, para agradar o teu coração. Que esse desejo venha nascer a cada dia no teu coração, que você possa fazer mais, como João Batista disse, mais de ti e menos de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes eu quero que você tome seu assento só por um instante. Eu quero deixar o pregador com liberdade para trazer a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Acho que agora eu poderia dar uma encostada na porta aqui, tive ali um pouco ruído, A não ser que os irmãos ficarem com calor, aí a gente pede para abrir. Aí abre a janela, se está calor, Amém, irmãos? Bom, antes de passar, como eu falei, quero dar liberdade ao pregador para que ele expresse aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus para o nosso coração. Eu quero fazer aqui alguns comentários. Nós estamos aqui, planejando e executando as reformas, e quero louvar a Deus. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus e quero expressar minha gratidão àqueles que voluntariamente estão se dedicando à realização da obra, Vou mencionar aqui pastor Salatiel, irmão Rubens, Arthur,
né? Pastor Jorge, Raabe, né? Eliade, Laodiceia, aqueles que puderam e se propuseram, estiveram aqui dedicando um tempo para a realização da obra. Ainda falta, né? Então, mas quero manifestar e expressar gratidão e dizer que ainda continuamos contando com vocês. Continuamos contando com a generosidade dos irmãos em doar o seu tempo e o seu esforço e o seu talento para que a gente possa concluir aí a reforma do templo. Amém? Quero de coração agradecer a vocês e que Deus tenha orado e continue orando, que Deus todos os dias acrescente não só força, não só sabedoria, mas também muita graça, que retribua a cada um aquilo que tem dedicado para a obra do Senhor. Quero também manifestar a minha alegria pela presença de todos, né? Jefferson, Sueli, Ricardo, Midian, Israel, Fernanda, Laura, Nívia, Luiz Vitor, Natália e Abner, Levi e Helena. Olha quantos visitantes. E também está conosco hoje aqui, né, a missionária Neia, que está aí empenhada, organizando aqui junto conosco, né? Nós estamos também empenhados aí. Está conosco ela aqui para poder, ela está organizando a Marcha para Jesus, né, pastora? A Marcha para Jesus, que vai ser agora no próximo dia 15, ela está aí em cima aí, ó. Está bem próximo, né, bem perto. Então, eu já vi que foi colocado faixa hoje aqui. Eu quero dar oportunidade para a irmã para fazer um convite aí para esses irmãos. Eles não são daqui não, mas quem sabe Deus move, toca o coração deles para eles virem aqui em agosto para marchar para Jesus com a gente. Vem aqui, pastora, falar da marcha. Eita, glória a Deus. A paz seja com todos, amém? Amém. Alegria no meu coração de estar aqui no meio de vós hoje. Há um mês atrás eu nem imaginava eu ia estar hoje aqui sorrindo, cantando. Só Deus sabe. Quem me conhece sabe o que eu tenho passado esses dias, né? Mas se eu estou aqui porque a glória do nome do Senhor tem sido levantado neste lugar. Amém? Quero fazer um convite, como o pastor falou. A Marcha para Jesus é um desejo que nasceu no coração de Deus no ano passado, de fazermos essa Marcha para Jesus. É claro que foi difícil, né? Bastante. A gente conta muita dificuldade com o apoio político, o apoio, na verdade, administrativo, não é político, é administrativo, né? Político e social. Mas o Senhor colocou igrejas, né? Colocou igrejas no nosso caminho, uma delas é essa, né? Para que nós possamos realizar. A Marcha para Jesus realiza-se todo o mês de agosto, no terceiro sábado do mês de agosto de todo ano, amém? Essa já é a segunda marcha. O Senhor tem feito um mover muito grande. Eu quero aqui, representando todas as igrejas que são 10 igrejas, envolvidas nesse projeto, nesse mover, para nós juntos declarar Jesus. Amém. Lá no tempo de Jesus, veio Jesus num jumentinho, amém? Ele estava presente. E agora nós temos certeza que Jesus vai estar presente no nosso coração. E nós vamos declarar a Ele. Nós vamos iniciar ali na Maranduba, na Galeria Maranduba, dar a volta aqui para todo o sertão, passar por aqui de volta, e os adoradores vão adorando, e os pregadores, os pastores vão estar ministrando, orando pela nossa cidade, pelo nosso bairro, nossa cidade e o nosso país. E juntos nós vamos declarar o nome de Jesus. Faço o convite a todos, os que estiverem aqui e os que não estiverem, vem de volta, porque o Senhor já está no meio de nós e nos chama para perto, amém? Deus abençoe a minha oportunidade, amém? Obrigado, pastora. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, acontecem essas coisas. Irmãos, que vocês, né, que talvez não possam, né? Eu sei que os irmãos, Ricardo, Israel, Abner, são de outra cidade, mas que nos momentos de devoção e oração a Deus,
né, no particular, no secreto de cada um, vocês possam estar apresentando esse evento que nós estamos empenhados em fazer aqui, porque é para a glória de Deus. Nós temos certeza, o primeiro foi assim, debaixo de muita guerra, de muita luta, mas foi uma bênção, proclamamos o nome de Jesus e Deus nos deu a oportunidade de novamente avançar nesse aspecto. Então, apresente a Deus em oração este propósito, que Deus nos fortaleça, nos dê estratégia, que Deus tire as barreiras, né? Nós sabemos, como a própria pastora testemunhou, nós que estamos próximos aqui, entendemos que quando você se move por um propósito espiritual, você é atacado muitas vezes na sua vida pessoal, atacado nos seus relacionamentos, né? O inferno não fica satisfeito quando nós proclamamos o nome de Jesus, né? Então, nesta situação que nós nos colocamos na linha de frente, e nós muitas vezes enfrentamos batalhas, enfrentamos resistência, né? Porque quando algo não tem fruto algum, quando alguma coisa não tem fruto algum, ela passa despercebida aos olhos de qualquer pessoa e não incomoda o reino espiritual, o reino das trevas. Mas quando as coisas acontecem assim, com o propósito de honrar a Deus, de levar a mensagem do Evangelho, de alcançar vidas, porque quando a gente passa, a gente encontra vidas que estão afastadas, que às vezes lembram de um louvor que a gente está cantando, vem, participa, o coração é tocado, encontra força para voltar para Cristo, para voltar para o Evangelho, para frequentar uma igreja, para deixar a vida de pecado. Então tudo isso, irmão, no mundo espiritual se levanta verdadeiramente uma batalha. Então eu conto com a oração de vocês, dos varões aí, Israel, Ricardo, Abner, estejam orando, né? Nós também aqui todos em oração, unidos nesse propósito, porque vai acontecer, né? Vai acontecer, e eu tenho certeza, vai impactar esse bairro, vai impactar essa cidade, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse mais uma vez em pé. Pastor Salatiel pode vir aqui, nós vamos recebê-lo, vamos ouvir a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Amém? Estende as mãos aqui, vamos orar junto com o servo de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai, que foi encarregado nesta noite, recebeu, Deus, de ti a responsabilidade de trazer a mensagem do Evangelho ao nosso coração, para edificar a igreja, para fortalecer o corpo de Cristo, para abençoar, até mesmo exortar, Senhor, aqueles que estão dispersos e sonolentos, Pai. Que nesta noite, meu Deus, o teu servo seja o teu instrumento para trazer a mensagem que edifica os nossos corações, que nos fortalece, que nos abençoa, Pai, aquilo que vem do teu coração para nós, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém. É um prazer ser convidado quando o momento é esse, falar a palavra do Senhor. Obrigado. Tá bom, acho que isso, ótimo. A gente acostuma, né? Depender disso, eu prefiro ficar com as duas mãos livre. De repente precisa jogar alguma coisa aí, alguém acordar, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Amém. As palavras foram faladas aqui pelo pastor. É muito importante você gravar palavras que são direcionadas para te chamar a atenção. O momento de nós estarmos aqui, como é um cultuar ao Senhor, isso toca em nós no sentido, no critério de responsabilidade. Por mais que ela seja individual, ela se manifesta coletivamente também. Por isso que a igreja, domingo passado eu falei um pouco sobre comunhão na igreja em Jandira. Por quê? Porque o meu andar, o meu caminhar, a minha atitude, como o pastor falou da atitude,
isso vai refletir na igreja. Para quê? Que seja uma bênção. A Bíblia diz vários textos, vários exemplos, inclusive a Abraão. Quando Deus chama a Abraão, em algum momento da vida dele, diz: "Se tu uma bênção". Por quê? A questão do testemunho, irmãos, é muito importante. Como é que eu sou aqui é muito fácil, né? Sempre nós estamos aqui, ninguém está julgando ninguém, mas é muito fácil nós nos escondermos num ambiente coletivo. Mas para Deus, eu sou individual para Ele. Cada um de nós é uma alma. Cada um de nós temos um compromisso. E Deus quer nos edificar com isso. Individualmente, para Ele, quem sou eu? O que eu represento para a sua joia preciosa que é a igreja, que é o corpo dele. Porque é o corpo de Cristo. Eu sou chamado para ser um membro desse corpo. Misericórdia, né? Você já pode imaginar que você é chamado, todos nós somos chamados para ser membro do corpo de Jesus? Será que eu estou à altura para ser chamado membro do corpo de Jesus? Se você analisar quem é e quem foi Jesus, não é? Jesus é Deus. E eu fui chamado para ser um membro desse corpo, não é? Com atividades diversas. Pode representar uma coisa. Lá em Romanos a gente tem ali alguma pinceladazinha de Paulo, né? Romanos 12, quando ele fala, né, dos dons espirituais também. Lá na frente tem 1 Coríntios capítulo 12, né? Então ele está orientando, que seja quem está ensinando, não é? Esmere-se, se dedique para ensinar, não é? Ensinar baseado em quê? O que eu tenho para ensinar? A minha vida tem que testemunhar, e o meu testemunho tem que estar baseado em cima de quê? A palavra de Deus. Não é na fachada. Quando Jesus ele chegou um momento lá sobre falar de justiça, falar de fidelidade, falar de comparação, Jesus ele cita um momento ali. Por quê? Porque havia alguém precisando ouvir aquilo ali. E ele fala assim: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não é digno de entrar no reino do céu. Sabe por que ele falou isso? Porque os fariseus, eles eram rigorosos. Os fariseus, eles eram disciplinados para fazer o quê? A aparência. Viver de aparência. Pelas roupagens, pelos anéis no dedo. Eles chamavam a atenção do povo naquilo que se demonstrava pelo exterior. E não podia se ver o que está lá dentro. Porque Jesus uma vez falou assim: olha, esse sepulcro caiado, bonito por fora, mas é sepulcro. Existe morte aí dentro daquelas pessoas. Porque o que Deus quer fazer em nós é lá de dentro para fora. O que Deus quer fazer em você é começar daqui. Quem é que vê isso? Então por isso que eu falei, é muito fácil você, num ambiente coletivo, um ambiente, sabe, a gente, tudo está maravilhoso. E Deus está julgando a cada um de nós. Eu também estou nesse pacote. Agora, o que pode nos ajudar, irmãos? A você agora há pouco todos nós recebemos um convite do pastor Ricieri, da missionária irmã que veio aqui, convidou. O que eu tenho que colocar a partir de então? Eu tenho que fazer duas coisas que Deus me deu a cada um de nós. Primeiro, ouvir. Depois, escutar. São duas coisas distintas. Por mais que pareça, e para ouvir, Deus deu 2 ouvidos para ouvir. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, 9: ouvi e a vossa alma viverá. Vai viver de que maneira? A partir do momento que eu escuto. Quando biologicamente eu ouço,
e eu depois me dedico em querer aprender aquilo que eu estou ouvindo, aí eu passo a escutar. São duas coisas diferentes. Então você recebeu, nós recebemos o convite, nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos escutar, nós ouvimos. Escutar como? Orando, o pastor pediu oração, se dedicando. Você pode estar junto no dia, os irmãos foram convidados aí de longe, eu sei que é difícil, não é? A situação às vezes não ajuda, mas a oração ajuda. A oração, ela alcança, irmãos, a eternidade. Amém? Isso acontece, né? É ao vivo, né? É ao vivo, tem essa proposta. Tomara que não acabe a minha pilha, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse a Bíblia aberta, por favor, né? Nós vamos caminhar um pouquinho. Aí em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Essa Bíbliazinha aqui está falando assim, troca-me. Ela é bem surradinha, já foi colada, mas eu gosto da letra dela, que a letra dela é bem grandinha, né? E, irmãos, em Ezequiel, no capítulo 14, aí a partir do versículo 14 até o 20, eu queria que você ficasse de pé, por favor, em reverência à palavra, mais uma vez. E ele diz assim: ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: a espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos e nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Querido Deus, tua palavra fala conosco, e nós nos rendemos, Pai. Nós queremos esvaziar de nós mesmos, Pai, e que toda a nossa atenção seja para Ti, Senhor, seja voltado para a Tua palavra, para o ouvir e para o escutar, Senhor. Isso faz parte da sabedoria. É o que eu te peço, abençoa-nos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, irmãos. Aqui nós temos a palavra trazida pelo profeta, citando 3 personagens aqui que nós conhecemos, né, da Bíblia. E a Bíblia usa ou seja, Deus usa esses personagens como exemplo máximo de fidelidade. Porque eles seriam o quê? O fiel da balança. Para poder estarem ali. Por quê? Deus poderia livrar aquele povo, se porventura Deus quisesse, então eu vou chamar lá para estar no meio, intercedendo, para estar ali avaliando, sabe, julgando aquele povo, se tiver lá, não é? O Noé, se tiverem lá Daniel e Jó. Então, se nós analisarmos a vida desses homens, o quanto foram importantes, o quanto eles, de nível de fidelidade e caráter, não é? Foi falado aqui de essência e o caráter de Deus. Deus também quer que a nós seja visto isso. Da mesma forma que nós dizemos: maravilhoso, bendito,
Tentamos conhecer o caráter de Deus. Deus quer também que seja recíproco. Amém, irmãos? E nós, quando vamos avaliar isso em nós mesmos, nós temos tudo. Por quê? Primeiro, nós ouvimos. Nós temos o chamado, a oportunidade, o motivo que é Jesus. Amém? Não existe nada, irmãos, melhor do que Jesus. Então nós temos o como fazer, porque Ele não nos deixou órfãos. A pior coisa que tem uma pessoa sozinha, uma pessoa sem ter alguém na família. Jesus deixou a sua igreja. Amém? Além da igreja, nos deixou o seu próprio Espírito Santo. Para quê? Porque o Espírito Santo ia colocar ordem. Porque se deixasse por conta só da gente, irmãos, nós não conseguiríamos sair do lugar. O Espírito Santo precisava ser o agente prepulsor, o agente que estaria aqui presente para nos levar aonde temos que ir. Por isso que, lá em Atos capítulo 1, o versículo 8, o que diz a palavra? Você se lembra? O versículo 8 do capítulo 1 de Atos? Recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali estava a chave para todas as coisas. Mas ele estava falando, Jesus estava falando o que? Aos discípulos. Mais ou menos ali existiam mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estavam ali. Sabe quantas pessoas ficaram lá em Jerusalém buscando durante 10 dias? Vocês sabem? Quase 120. Quase 120. Então de 500 você já imaginou quantos que não ficaram e que não ouviram e que não quiseram escutar. Ouviram, mas não quiseram escutar. Não quiseram dar atenção. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Está perguntando para nós. É aquele que escuta, é aquele que dá crédito, é aquele que ouve, é aquele que dá atenção, é aquele que está em casa isoladamente, não importa. Ele está pensando no reino celestial. Aleluia. Não precisa ninguém ficar chacoalhando, não precisa ninguém fazendo estardalhaço, não precisa fazer pirueta, não precisa ficar de cabeça para baixo, plantar bananeira. Ele tem o Espírito Santo que fala com ele, e se ele é um chamado, e se ele escutou, ele vai dar atenção. Amém. Assim como a gente vê o profeta Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor no capítulo 6 do próprio livro dele, quando ele vê ali a glória celeste, quando ele vê ali o apelo, estou resumindo, vê o apelo do Senhor, o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele se levanta e disse: vem aqui. Sabe por quê? Porque além de ouvir, ele escutou. O Espírito Santo estava presente ali. Na igreja de Atos dos Apóstolos, aqueles que ficaram em Jerusalém receberam esse poder que desceu do alto. Para quê? Para renovar. Pedro, que era aquela pessoa até ali, depois que passou aquele momento do capítulo 2 em diante, passou a ser outro Pedro. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Por quê? Porque eles ouviram e porque eles escutaram. Será que nós temos escutado? Porque ouvir, eu tenho certeza que a gente ouve muita coisa, mas será que nós temos dado atenção? Porque isso faz parte do discernimento, irmãos. Faz parte de Provérbios. Quando a gente pega o livro de Provérbios, quantos capítulos tem ali, exatamente para poder mostrar para nós o quanto é bom ouvir, o quanto é bom escutar. É o livro da sabedoria. Nós temos tudo para ir adiante, mas fazendo a coisa certa. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Ricieli me chamou ontem para pregar. Eu falei: você está certo disso? É, pastor. Amém? Mas a palavra fala, irmãos, a palavra fala por si só, não precisa de... Amém? Glória. Mas um glória a Deus a gente precisa ouvir, né? Glória a Deus, hein? Aleluia, glória a Deus, amém? Mas vamos adiante aí um pouquinho, né? Vamos meditar
Quando a gente então vê a manifestação aqui de Deus nesses homens, irmãos, o quanto a gente precisa peneirar a nossa justiça. Será que nós temos praticado a justiça que agrada? Não é? A gente vê ali Noé, o que tinham esses homens de comum? Né? O que regia a vida desses homens, além de saber que Deus estava ali, mas o que tinha em comum na vida deles? Né? O que eles tinham ali de importante que chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus falar assim: olha, se tivessem esses homens, nem eles eu poderia deixar de atuar. Porque quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus já sabe todas as coisas. Noé, não é? Daniel e Jó não vão resolver o problema. Mas uma coisa eles tinham, eles agradaram a Deus na forma de ser. Eu queria que você então abrisse lá, vamos meditar um pouquinho. Deixa eu olhar aqui meu mapinha, né? Abra aí Gênesis capítulo 22, logo do início, né? Gênesis 22, Gênesis 6, 22. A gente vai ver o momento que aqueles homens tiveram a oportunidade de ouvir, não é? Ouvir para colocar em prática. E a prática resume-se em quê? Por que eles colocariam em prática? Por quê? Porque eles foram obedientes, mas por quê? Porque além de ouvir, eles escutaram. Além de ouvir, eles escutaram. Pare e pense nisso. A gente ouve, peraí, eu vou parar e vou pensar. E vou pesar. Isso é escutar. Eu vou julgar. Tudo que a gente, o quanto você vai ouvir, se é uma coisa maravilhosa que é boa, muito mais ainda. Peraí, Deus está falando? Ou não? De repente estou escutando, mas de repente não é para mim. Eu tenho que discernir. E para quem? E para quem que eu vou pedir ajuda? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para a igreja para nos ajudar a discernir, porque isso faz parte da sabedoria. Amém? Paulo, quando recebe ali a palavra do Senhor, ele chega para Coríntios, lá no capítulo 2. Por que Coríntios? Coríntios, irmãos, era um lugar repleto de pessoas sábias. Tá? Os gregos estavam ali. É conhecido no mundo todo, né? O berço da civilização cultural eram os gregos. E quando Paulo vai a Corinto, que pertence à Grécia, era uma parte da Grécia, ele sabia quem que ele ia encontrar. E quando você abre lá, Paulo fala assim: olha, eu não vim ter convosco, ou não vim falar com vocês em sabedoria de homem, porque Paulo tinha sabedoria, Paulo tinha conhecimento, mas eu vim falar com vocês na virtude, no poder do Espírito Santo. Amém? Mas ele discerniu antes, ele pôde apurar melhor para que lugar que ele ia, como que ele iria falar. Todo movimento que a igreja vai fazer, precisamos estar atentos a tudo isso, a quem que nós vamos, como que nós vamos fazer, de que maneira nós vamos atuar. Nós precisamos, irmãos, levar a sério, porque quando a gente escuta, a gente vai colocar em prática da melhor maneira possível. Faz parte do caráter. Como o pastor falou, citando aqui o que Deus maravilhoso, o caráter de Deus, Deus justo, Deus paciente, Deus não deixa, não nega nada para ninguém, irmãos, e não deixa desejar também. Agora quando eu iniciei aqui, a gente foi chamado para fazer parte do corpo dele. Será que eu estou à altura para ser um membro desse corpo que é justo? Será que eu estaria à altura para ser citado como o máximo de exemplo de fidelidade? Por quê? Noé foi citado. O Daniel, olha quantos membros do povo do Velho Testamento, né, daquela época, que poderiam ser, foram citados só esses 3. Como exemplo máximo de ser copiado.
Vamos então ler aí. Só vou ler um pedacinho. Como ele ouviu Deus, assim fez Noé, conforme a tudo quanto Deus ordenou. Amém? Amém. Noé fez tudo o que Deus falou para que ele fizesse. A gente está olhando isso assim, meu Deus, olha quantos anos passados. Mas isso refletiu para a salvação de muita gente, inclusive da família de Noé. Por causa da justiça de Noé, ele teve ali, o quê? Sendo um exemplo para quem? Para a sua família. Os de fora não estavam escutando Noé? Sim ou não? O pessoal de fora não estava escutando Noé? Não, estavam ouvindo. Amém? E eram multidões que passavam todos os dias para lá e para cá, vendo Noé atuando, vendo Noé construindo uma embarcação monstruosa, num lugar que não cabia nem um barquinho de remo, porque não tinha rio, não tinha mar. O que esse homem iria receber? Chacotas, escárnio. Esse camarada está doido. Além da terra, irmãos, está corrompida. Se você ler o capítulo 6 todo aí, você vai ver por que Deus resolveu acabar. Porque não tinha mais jeito. Mas Deus achou graça em Noé para fazer o quê? Para fazer exemplo para nós que estamos aqui, a ponto de Jesus citar esse exemplo maravilhoso desse homem. E ele disse: a minha volta antecipada será como nos dias de Noé. Você veja bem a importância que Jesus está dando para isso. Davam-se em casamento, o casal se alegrava, isso não tem problema nenhum. Mas o povo só ouviu, não colocou em prática, não desejou, não fizeram um empreendimento para poder falar assim: não, eu vou querer seguir. Só a família de Noé. Os filhos com as noras. O trabalho de Noé, irmãos, trouxe fruto. O fruto para que eles pudessem trabalhar junto com Noé, e a Bíblia diz que durante 120 anos eles estiveram ali ao lado de Noé. E por isso Deus não acabou com tudo, porque se não tivesse Noé, nós não estaríamos aqui. Tudo estaria assim, exterminado. Você já parou para pensar nisso? Da onde que nós saímos? Não tem nenhuma ponte lá por cima não, né? Para furar o dilúvio não. Tem, pastor? Tem alguma ponte, igual a gente vê alguns filmes por aí? Noé sai da arca, encontra lá alguém lá que já estava navegando. Nossa, doideira, né? Não. A única ponte que tinha é aquela lá. O único lugar é a arca. Representando quem? Jesus e a igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou entrar nos pormenores da construção do que habitou naquela arca, mas só para vocês terem um exemplo, que Noé conseguiu levar a sua família, ainda que em pequeno não, porque é aquela que ele tinha. Isso representou, irmãos, a igreja de Cristo. Amém? E está citada por Jesus. Olha, vai ser como nos dias de Noé. E como que acontecia? Falávamos, a igreja fala, a igreja prega, a igreja anuncia. Muitos estão ouvindo, pouco estudando. Inclusive dentro da sua própria igreja. Amém? Amém. Mas vamos também pegar aqui o exemplo de Daniel 2,19. Né? Mas vamos pegar aí, está mais fácil para frente, Jó 42,5. Tá? Glória a Deus, aleluia. Jó, antes de Salmos aí, os irmãos, pega aí uma palavra muito conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. 42. A gente ouve muito essa palavra, não é? Mas para que isso acontecesse, ele teve que ouvir e escutar. Diga para o seu irmão assim:
Não dorme não, irmão, escuta. Eu estou vendo as bocas desse tamanho. Me segura aqui, Senhor. Amém? Então, o que ele diz no versículo 5? Com o ouvir dos meus ouvidos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Aqui já era no final dos dias de Jó. O que salvou, o que posicionou Jó? Irmãos, além da fidelidade, além do exemplo que ele foi, além do que Deus falou a respeito dele, o ouvir e o escutar. Quanto é importante, porque, irmãos, essa situação de ouvir é um problema de todos nós. Tanto é que na Bíblia tem 1.500 citações da palavra ouvir. 1.500 citações. O tempo que a Bíblia demorou para ser escrita completamente, demorou exatamente quase 1.500. Então seria um ouvir para cada ano dos 1.500. 1.500 citações. O quanto é importante a gente analisar. Quando a gente pega, por exemplo, lá, o Tiago, o irmão de Jesus, lá no capítulo 1, quando ele fala, não é, a respeito do ouvir, esteja pronto, repete comigo, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Primeiro a gente tem que ouvir. A gente está acostumado primeiramente a falar. A gente gosta, eu, por exemplo, gosto de falar, viu? E exatamente as pessoas que gostam de falar é que tem que ter mais atenção para ouvir. Ouvir quem? Ouvir uma pessoa que vem falar. Ouvir alguém que precisa de atenção. Ouvir alguém que está na rua que nem a gente imaginava que iria encontrar, mas ele precisa de que alguém esteja ouvindo ele. Não sei se nós vamos resolver o problema daquela pessoa. Não sei se a gente vai levar essa pessoa a Cristo, se ela não tem. Não sei se a gente vai edificar aquela pessoa. Não sei. Mas a gente precisa ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente escuta, a gente está respeitando, a gente está valorizando, a gente está tendo misericórdia, a gente está tendo compaixão. De repente é um grito que aquela pessoa está dando e a gente não para ouvir. Quantas pessoas têm feito? Eu tenho dificuldade de ouvir, irmãos. Falo por mim. Eu digo porque eu tenho uma esposa do meu lado que ela fala que ela gosta de conversar e eu tenho. Eu não sei se é problema dos homens que a gente tem. A gente está sempre preocupado com obra. Eu tenho preocupação com obra aqui, obra lá em São Paulo, que agora a minha casa vai entrar em obra lá também. Então, eu não sei, é tanta coisinha. De repente, passa esse negócio, a gente precisa, mas peraí. O que é mais importante é ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Eu falo com Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso ouvir mais a minha esposa. Por mais que fevereiro tenha sido o dia que mais um ano, né? A gente sabe que foi curto, por quê? Porque Deus deu uma folguinha para nós, né? Isso é brincadeira, viu? É o dia que a mulher fala menos. Viu, pastor? A mulher está quieta ali, vai? Amém, irmã? Glória a Deus, mas a gente tem que ouvir, é para centralizar no ouvir. Quando Daniel, lá no Daniel 2,19, se você quiser abrir, ele ouviu Deus, ele estava ali, um homem, já tinha o critério, o caráter, valorizado pelo Senhor. Vocês conhecem a história de Daniel muito bem, e ele estava em apuros. Mas ele foi falar com o Senhor. O Senhor ouviu e Deus responde a ele mandando ali o anjo, e o anjo estava com dificuldade.
de chegar até Daniel para dar a resposta. Ou seja, ele falou com Deus, Deus ouviu, mas ele precisava ouvir também. E Deus traz a revelação para Daniel a respeito de Nabucodonosor. Se ele não tivesse levado a sério aquela questão, Deus iria falar com ele, ele iria ouvir alguma coisa? Nada. De repente Deus está trazendo uma mensagem para você, você precisa falar, Senhor, será que é a tua voz mesmo? Porque aquele, veja bem, eu falei aqui de ouvir e escutar. Quando a gente ouve, o que a gente está aprendendo? A gente ouve biologicamente para discernir o som do que está sendo tocado. Naquele tempo tinha ali, né, as trombetas. Se a trombeta do atalaia desse um som errado, toda a nação perdia. Porque as pessoas precisavam ouvir o som certinho. Agora, o escutar vai fazer você fazer um empreendimento da atenção, vai sentar, vai pensar, vai orar, para saber se é aquilo mesmo. Não arredar o teu pé para lugar algum, porque você ouviu, mas será que é Deus que quer que você faça dessa forma? Será que Deus está mandando aquele momento ou você tem que esperar um pouco mais? Isso faz parte do escutar, do discernir, do provérbio. Não é? Então, o Daniel, ele buscou a Deus e Deus respondeu ali a mensagem e ele entendeu que Deus havia falado com ele assim, sucessivamente. Eu queria que você abrisse aí Provérbios 15:31. Deixa eu ver a hora lá, até que não dá quase para ver, pastor. Está parado aí, já. É 8h45. Até que hora que eu posso ir? Até 8h45. Olha só. Continua aí, deixa Deus te usar. Vou dar mais 5 minutos, tá bom? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Isso é uma bênção mesmo, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Agora você que vai ler então aí Provérbios 15:31, rapidinho, viu? Não deixa eu atrasar aqui não. Provérbio o quê? 15:31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Prestou atenção? Você ouviu o que a palavra está dizendo aí? Repete, por favor. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão construtiva. O que é uma repreensão construtiva? Quem critica para uma coisa boa. Tem gente que não gosta de ouvir crítica. Você já viu isso aí? É verdade, não é? Tem gente que não gosta, mas ele não para escutar. Ele ouve, foi criticado numa coisa que ele devia fazer, ou ela devia fazer, e não para, pastor, para poder falar assim, ele está certo. A gente tem mania de repelir, não. Que é isso? O do meu jeito é o certo. A gente não gosta de ouvir ninguém criticando. É verdade ou não é? Isso é a coisa, a gente acha que nós somos tudo, nós temos todo o conhecimento. E Deus está usando alguém para criticar. Por exemplo, foi diferente, lógico, mas aí tem um exemplo. Moisés, quando está naquela situação lá, não é? Perdida lá de ter que atender todo mundo. Moisés, ele sabe, ele chutava no gol, ele marcava o pênalti, jogava no centroavante, ele fazia tudo. Chegava um momento que ele está esgotado. Aí Deus envia lá o seu sogro, o Jetro. E o Jetro começou a observar, peraí, esse camarada vai morrer para atender esse povo só. Chegou para Moisés lá e criticou. Falou assim, você está mal desse jeito. Você precisa separar homens cheios
do Espírito. Amém? Amém. Que temem a Deus. Não querem fazer tudo, não. Se você ouvir a repreensão, que seja uma crítica, analisa. Não precisa se dar a resposta naquele momento, mas vai para casa, põe a cabeça no travesseiro, vai orar para ir. Tem razão. Não seja aquele que vai repelir, não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu faço e aconteça. O eu entrou no meio, o egoísmo, é tudo. O camarada acha que ele não tem que ouvir ninguém. Isso acontece muito, irmãos, na questão do relacionamento com lideranças. Acontece. Eu dirigi uma igreja durante 25 anos. Dia que a pessoa chegava lá e falava, pastor, olha, por que não faz assim? Eu fui aprendendo a ouvir nesse ponto também. Hoje tem meu filho. E eu posso chegar nele e vejo alguma coisa assim, olha, por que não faz assim? Ele tem que julgar, eu não estou determinando. É uma crítica. De repente, não é para ele fazer o que eu estou falando. É isso que o que atrapalha o relacionamento? Exatamente quando a gente deixa de ouvir e deixa de escutar. Porque eu vou deixar de servir. Exatamente o que o provérbio está falando. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Eu tenho que atender. Glória a Deus. E esse aprendizado, irmãos, é porque eu sei para a vida inteira. Não tem esse negócio de é mais velho de igreja, servindo o Senhor lá centenariamente. Não. Ele também pode ser sujeito a uma repreensão dessa. Ele vai precisar aprender. Todos nós precisamos aprender a ouvir. Não importa, Abraão, ele teve que ouvir lá com idade. Ele ia prosperar na questão de ter um filho. Então, esse é o ponto que a gente precisa estar analisando, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, um reloginho, pastor. Estou chegando no final, aí, tá? Então nós temos aí, irmãos, essa necessidade. Quando Jesus, lá em João 10, lá no capítulo 10, versículo 27, 30, ele dá ali para nós um entendimento acerca dessa questão do ouvir e do escutar. Não é? Quando Jesus ali, eu queria que alguém lesse para mim, 27 a 30 do capítulo 10, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Ele está citando quem? As ovelhas dele. Elas fazem o quê? Elas ouvem, elas discernem, ela conhece a voz do pastor. Ela sabe que o pastor, quando vem com uma repreensão, é para bênção. Elas conhecem a voz. Elas sabem quem é o pastor. Peraí, o pastor falou porque ele tem razão. Ele está usando quem? A Bíblia. Jesus, quando repreendeu os discípulos lá, no momento que eles estavam ali com ele andando, quando ele cita que ele era o pão da vida descido do céu, e aí começou a multidão escapar para tudo quanto é lado, e ninguém ficou, somente os discípulos. E Jesus olha para ele e diz assim, se acompanhar a multidão, por quê? E Pedro chega para ele e fala, Senhor, porque alguém tinha falado com Jesus, um discípulo, não cito o nome dele, dura foi essa palavra, hein? Aí Jesus ele falou assim, você não quer acompanhar a multidão? O que você está fazendo aqui? Não é? E Pedro, que num momento de esperteza ali, ele fala, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavra, ele discerniu. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí nesse versículo, nesse capítulo que nós lemos 10, irmãos, são princípios elementares, fundamentais e espirituais. A gente quer ir bem
nas coisas de Deus, todos nós precisamos parar, sentar e analisar aquilo que estamos escutando. Hoje existem muitos sons, muitas vozes, existem muitas falas, existem muitos estudos. Você pode fazer, sim, escutar todos, mas você tem a obrigação, você tem a responsabilidade, assim como Noé, assim como Jó, de analisar se são sons que você pode dizer: é Deus que falou comigo. É simples. O profeta, né, Samuel, ainda que pequeno, estava lá junto com, né, o seu professor. Quando ele ouviu a voz ali, que era o Eli, ouviu a voz, pensava que era o Eli que estava falando com ele. Ele ainda não tinha aprendido a discernir a voz de Deus. Resumidamente, então, chegou um momento lá que o Eli percebeu, falou assim: olha, quando você ouvir aquela voz, pifou de novo. Quando você ouvir aquela voz, estou falando alto aqui, não é? Quando você ouvir, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo, pronto, discernir. É Deus falando e a gente fala: Senhor, que eu estou pronto para ouvir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente precisa ter esse detalhe, esse critério, faz parte do caráter, irmãos, de fazer uma análise. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a voz de Deus. Como eu falei, existem muitos sons hoje, existem muitas falas hoje, existem muitos ventos de doutrina, Paulo ensinando a igreja, e a gente precisa tomar cuidado, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Nem todos os sons, nem todas as falas, não é? Eu já fui muito disso. Ouvi uma mensagem, já pegava a mala, já arrumava tudo, e vamos que vamos. E leva a família daqui para lá, e daqui para ouvir. Para com isso. Porque a gente não sabia. A gente está aprendendo, engatinhando. E as coisas espirituais mandam a gente analisar. A palavra manda a gente analisar. Jesus, errais em não examinar as Escrituras. Não precisa falar mais, né, irmãos? Deus te abençoe, que você possa crescer, amadurecer nisso, e Deus seja com todos nós. Obrigado, pastor. Aleluia. Bom, irmãos, eu não tenho nada a acrescentar. Eu creio que Deus, Ele já falou aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, né? Não somente ouvir, mas escutar. Né? Todos nós temos a voz de Deus falando conosco o tempo todo. Deus está presente.